Olá, tudo bem? Boa tarde, irmão Ricardo. Nós vamos fazer então o nosso estudo de hoje, que é o estudo de número 3. Hoje nós vamos estudar a Bíblia. O senhor pode pegar aí a sua Bíblia, irmão, tá certo? Se preparando para que nós possamos fazer o nosso estudo de número 3. Nesse estudo de hoje, nós vamos estudar um pouquinho mais, irmão, sobre a criação do homem. No nosso estudo de hoje, nós vamos ver como Deus criou o homem. Na verdade, nós já fizemos os 2 primeiros estudos sobre a Bíblia e tivemos o segundo aí, que foi Deus no comando de tudo, e agora nós vamos estudar a criação do homem. Está bem? Antes, porém, irmão, pode fechar os olhos, nós vamos orar. Feche os olhos. Pai querido, muito obrigado por essa tarde maravilhosa. Nós estamos aqui para abrir o livro sagrado, irmão Ricardo, a irmã Joslene e eu, nós três estamos aqui para abrir a tua palavra e falar e ouvirmos, ó Pai, a tua voz através dos teus escritos. Que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, que o Espírito Santo venha nos dar poder, nos dar sabedoria, nos dar entendimento. Fica conosco, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmão. Antes de nós entrarmos no estudo, eu vou passar um videozinho para que o senhor e a irmã possam assistir, está bem? Vamos ver aqui, então, vamos ver o vídeo. É só um vídeo sobre a teoria da evolução. O irmão sabe que existem algumas teorias, pessoas que acreditam em Deus, outros que não acreditam. Uns que acham que Deus criou o mundo, os outros acham que não. Outros acham que o mundo e todas as coisas vieram a existir de uma explosão, inclusive o homem. Mas será que isso é verdade? O que será que a Bíblia fala, então, sobre a criação do homem? Presta atenção nesse videozinho, irmãos. Depois nós entramos diretamente na nossa aula, tá bem? Vejamos lá, então. Vejamos aqui. Vamos ver, assistir esse vídeo aqui para o nosso entendimento. Deixa eu só dar um clique aqui. Vamos lá, vejamos se vai dar certo, irmão. Ok, muito bem. Muito bem, irmão. Eu creio que deu, então, para o irmão assistir um vídeo. Ele é só um videozinho que vem exemplificando em forma de desenho, como muitas pessoas creem, como o homem foi criado. Muitos não acreditam em Deus. Mas vejamos, então, hoje, no nosso estudo, que a Bíblia fala sobre a criação do homem. Vejamos. Pergunta. Eu tenho certeza que o senhor, como já um homem conhecedor um pouco da Bíblia, um cristão, filho de Deus, sabe que o homem não veio do macaco. Essa teoria de que o homem veio do macaco é uma teoria da evolução. Charles Darwin, eu não vou aqui falar de Charles Darwin, nem da teoria dele, mas a verdade é que no mundo, irmãos,
nós encontramos pessoas que acreditam em Deus, outras pessoas que não acreditam em Deus, né? Então, mas nós estamos aqui para vermos o que a Bíblia fala, então, sobre essas grandes verdades que Deus tem para cada um de nós. Está bem? Tá? Vejamos aqui. Pergunta, irmão, é importante que todo ser humano nós possamos nos situacionar na nossa vida, possamos saber de onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde nós vamos. Isso é muito importante. Todo ser humano deveria perguntar isso. De onde viemos, aonde estamos e para onde vamos. Isto é, passado, presente e futuro. Se nós pararmos para pensar, é uma pergunta muito simples, muito fácil. De onde viemos? Dizer que nós viemos do nosso pai e nossa mãe, isso é uma resposta biológica. Mas a pergunta que eu estou fazendo é em termos de origem. Qual é a origem do homem? De onde nós viemos? Aonde nós estamos hoje? O que nós estamos fazendo? O que nós queremos? E o terceiro é o futuro. Para onde iremos? O que vai acontecer conosco? O senhor lembra que no estudo passado nós falamos alguma coisa sobre... eu gosto de brincar com as pessoas, dizendo para elas que eu posso ler o futuro delas. Na verdade, algumas ficam curiosas, pensando talvez que eu sou um tarólogo, um cartomante, alguém, um jogador de cartas, de pedras, de búzios, um cara, um astrólogo, mas nada disso, né? Isso é uma forma que eu gosto de brincar para chamar a atenção das pessoas para estudarem a Bíblia, porque de fato, como nós dissemos na aula passada, a Bíblia fala do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro. Em suma, Deus, ele nos criou e não nos deixou aqui perdidos na história deste mundo. Ele nos criou para que nós pudéssemos saber quem somos, quem é o nosso Criador e quais os planos dele para nós. Para mim, para o senhor, para a irmã e para todos aqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Está bem? Então, hoje, nós vamos ver aqui, tá certo? Esse estudo mais detalhado. Muitos dizem que o homem veio do macaco. Essa é a teoria da evolução. Mas, de fato, como teoria da evolução, nós sabemos que é uma teoria que não é divina. São ideias de homens. Mas a Bíblia, como fala de Deus, e Deus como Criador, certo? Deus como nosso Criador, é a teoria do criacionismo, quer dizer, Deus criou. A Bíblia ensina qual é a origem do ser humano. Muito bem. Abra a sua Bíblia aí, irmão, no primeiro livro da Bíblia, o senhor sabe, livro de Gênesis, capítulo 1 e o verso 1. E vamos fazer a leitura do que está escrito em Gênesis, capítulo 1 e o verso 1. Muito bem, vou esperar que o senhor ache, para que o senhor possa ler, e nós possamos, então, acompanhar a leitura aqui no nosso PowerPoint, aqui no audiovisual, tá certo? Na minha Bíblia e na Bíblia do Senhor, eu sei que está escrito assim, olha, vamos ler? Gênesis, capítulo 1 e o verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Veja que o livro de Gênesis é o livro que fala da origem de tudo. A origem do universo, a origem do nosso mundo, a origem do homem criado por Deus, a origem da terra, a origem aqui dentro do nosso planeta, dos céus, da terra, dos mares, dos peixes, das aves, e é óbvio, inclusive, do homem. Então, o primeiro verso da Bíblia, irmão Ricardo, ele diz que Deus criou tudo. No princípio, criou Deus, o quê? Os céus e a terra. A expressão céus e terra aí é tudo o que faz parte, o que globaliza, então, o nosso mundo, o mundo em que nós vivemos, tá certo? Então, nós estamos aprendendo no primeiro verso que quem criou os céus e a terra foi Deus. Então, vemos aí que ele é o criador de tudo, ele é o criador de todas as coisas. Mas podemos ainda avançar com mais algumas perguntas. Se Deus criou tudo, como que era a terra antes dela ser criada? Tá? Como era a terra antes da semana da criação? E nós vamos ver aqui, irmão, no mesmo capítulo 1 de Gênesis, nos versos seguintes,
O capítulo 1 de Gênesis conta como foi toda a história da criação do mundo. Então vejamos, olha, como era a terra antes da criação. Gênesis capítulo 1 e o verso 2. Olha o que diz o verso 2. Diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Está vendo aí? Então, veja bem, se Deus criou a terra, então ele criou do quê? Como é que era essa terra antes? O próprio livro de Gênesis estava respondendo. No verso 1 ele diz que no princípio ele criou os céus e a terra. Se ele criou a terra é porque a terra não existia. Então, de onde ele criou a terra? O verso 2 diz que esse lugar aqui, que é a nossa terra, o nosso mundo, era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. O nosso mundo não tinha forma, era um vazio só. E era tudo escuro. Veja que no verso 2 diz que havia trevas sobre a face do abismo. Era como se fosse um abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Dá para o senhor imaginar, e a irmã? Dá para vocês imaginarem como é que era esse lugar aqui? Primeiro, a ideia é que o verso 2 diz que isso aqui era tudo escuro. Era como se fosse um abismo. E só havia água aqui. Só água, 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 água. Porque o verso 2 diz que o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Imagina um local que só tem água, 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 não tem terra, não tem nada e tudo escuro. É realmente um lugar tenebroso, né, irmãos? Então isso aqui era o caos, não era nada. Então a Bíblia diz que do nada Deus fez o tudo. Então, se havia escuridão, veja, porém, que diz que a terra, porém, era sem forma e vazia. Não existia terra, era tudo escuro. Então, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que será, então, que Deus vai criar, irmãos? Se é, já que a terra era sem forma e vazia. O verso seguinte, nós vamos para Hebreus, capítulo 11, e o verso 13. Vamos lá para Hebreus, capítulo 11, e o verso 13. Eu vou esperar que o senhor tenha paciência. O livro de Hebreus está lá no Novo Testamento, tá certo? Pode avançar bastante. O irmão vai avançar. Hebreus vai passar de Romanos, vai passar de Coríntios, vai passar de Timóteo, entendeu? Aí depois de Timóteo, o senhor vai passar pela carta de Tito, vai chegar em Hebreus, tá bem? Hebreus, capítulo 11 e o verso 13. Eu vou dar um tempo para que o senhor possa folhear e possa achar aí na sua Bíblia. Hebreus, capítulo 11 e o verso 13. Diz assim o verso 13. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, o que é o visível? O que a gente vê. De maneira que hoje o que a gente vê veio a existir das coisas que não aparecem. Então veja bem que o verso 3 de Hebreus 11, ele esclarece, ele detalha, ele é muito didático quando ele conta em detalhes o que havia, porque o mundo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, nós encontramos Deus criando o mundo em 6 dias. E todas as coisas que Deus criou, irmão Ricardo, irmã Joslene. Então, veja bem, à medida que Deus foi criando a luz, a terra firme, separação das águas do firmamento, do céu, a relva verde, as aves do céu, as árvores, os animais marinhos, os animais terrestres, tudo ele foi falando. Então, todas as coisas se fizeram pelo poder da palavra. Vocês querem ver? Vamos voltar ali aí, Hebreus capítulo 11, o verso 3. Como é que diz mesmo? Hebreus 11, verso 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Tá vendo? Então, nós não estávamos lá. Por isso que o apóstolo São Paulo diz aqui, pela fé. Nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Por que pela palavra? Deus falou, haja isso e aquilo acontecia. Haja aquilo e o outro passava a existir. Haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento. Haja porção seca, que é a terra que nós pisamos, apareceu a porção seca. Então, à medida que Deus ia falando, as coisas iam aparecendo. Por isso que aqui em Hebreus, capítulo 11, verso 3, o apóstolo escreve que pela palavra de Deus, o universo foi formado.
E o final do verso ele diz, de maneira que o visível é aquilo que a gente vê com os nossos olhos, passou a existir das coisas que ainda não existiam, das coisas que não aparecem. Muito claro, então, esta questão, né? Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Então, eu vou pedir que o senhor volte lá para Gênesis capítulo 1, vamos voltar para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, e vamos ler novamente a partir do verso 1, porque todo o capítulo 1 de Gênesis, irmãos, está falando da semana da criação, de tudo aquilo que Deus criou, tá bem? Tudo que existe foi criado por Deus pelo poder da palavra. Vamos ler? Acompanhe comigo a leitura, irmão e irmã. Veja bem, Gênesis capítulo 1, verso 1. Vamos começar. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bom, já sabemos que Deus criou os céus e a terra. Verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, não tinha nada, era um caos. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então Deus, quando ele deixa a morada dele e resolve passear aqui nesse abismo, o Espírito dele estava, só havia escuridão aqui, só havia água, pairava sobre as águas. E é claro que Deus é um Deus de luz, ele não é um Deus das trevas. Então veja que a primeira coisa que ele vai criar, qual é? Verso 3. Disse Deus, olha aqui, ó, haja luz e houve luz. Percebeu que no verso 3 está descrito a primeira coisa que Deus criou. No verso 3, qual foi a primeira coisa que Deus criou? Foi a luz. Gênesis capítulo 1, verso 3. E ele criou a luz como? Ele pegou alguma coisa na mão e fez a luz? Não. Ele falou, ele disse assim, olha, haja. Está vendo aí, ó? Haja luz. E houve a luz. Isto é, a luz apareceu. Olha só o que diz o verso 4. Diz assim, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Eu gosto muito desses versos, irmãos, porque à medida que Deus vai criando as coisas, o próprio Deus confirma e aprova aquilo que ele faz. Primeira coisa que ele criou, qual foi? Foi a luz. E o verso seguinte diz que ele viu que a luz era boa. Está escrito aí no verso 4. Então, quando ele criou a luz, houve separação da parte que havia luz e a parte que havia escuridão. Tá certo? Então, veja bem. Verso 5. Chamou Deus à luz dia, e às trevas ele chamou noite. Tá vendo? Tá vendo? Então, lembra-se, não havia nada aqui, tudo escuro, só água. Ele chegou, a primeira coisa que ele fez é haja luz, houve luz. Aí passou a existir a luz e as trevas. E a luz ele chamou de quê? De dia, que é a parte clara. E as trevas ele chamou do quê? De noite, que é a parte escura, a noite. Está bem? E agora, se nós lermos aí os versos seguintes, nós vamos encontrar como que as coisas foram acontecendo. Vejamos aqui o verso 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. O que diz no final do verso 5? Houve tarde e manhã o quê? O primeiro dia. Está vendo? O verso 5, então, fala do que Deus havia terminado de fazer no primeiro dia. No primeiro dia ele faz a luz, e o verso 5 diz que houve tarde e manhã. Eu quero que o senhor e a irmã prestem atenção numa coisa. Cada coisa que Deus cria em cada dia da criação, irmãos, no final do dia, os versos sempre vão estar escritos assim, houve tarde, manhã, o dia tal. Então, vamos lá rememorar aqui. Vamos recapitular, está bem? Então, no primeiro dia, ele criou a luz. Quando o primeiro dia terminou, o verso diz, houve tarde, manhã, o quê? O primeiro dia, para deixar bem definido que cada dia ele faz uma coisa. Outra coisa que eu quero que o irmão preste atenção é que cada dia sempre vai estar escrito houve tarde e manhã. Então, veja bem, cada dia sempre tem uma tarde e uma manhã. Uma tarde e uma manhã. Vamos para o verso 6? Vamos lá. O primeiro dia já sabemos que Deus criou a luz. O que diz o verso 6? E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento dos céus. Houve tarde e manhã
o segundo dia. Ah, tá vendo aí? Tá vendo o que ele fez no segundo dia? Ele fez a separação da parte de baixo, daqui, entendeu? Das águas que ficavam embaixo, e a parte de cima. Então, ele separou, porque era tudo água. No primeiro dia ele criou a luz, mas agora ele faz a separação. A água ficou embaixo e o firmamento fica em cima. E o firmamento que ficou em cima, sem água, ele chamou de quê? De céu. Pode ler aí o verso 6, que diz, vamos ler de novo o verso 6? Diz assim, ó. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Então, ele separou as águas. Então, verso 7. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E ao firmamento ele chamou de quê? De céus, tá certo? E houve a tarde e manhã, o segundo dia. Então, no segundo dia, ele cria o céu. Ele separa a água embaixo, o céu lá em cima. Terceiro dia. Vamos ver aqui o que acontece, então, no terceiro dia. Verso 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Opa! Aí a gente já percebeu uma coisa, que no terceiro dia Deus faz a parte seca da terra. Ele faz o solo que nós pisamos, o solo que nós moramos, o solo duro. É isso que está dizendo o verso 9. E ele continua, no verso 10. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou de quê? De mares. O que diz no final do verso 10? E viu Deus que isso era bom. Então, nós já encontramos que aqui, no terceiro dia, ele cria, então, a porção seca. Ele diz assim, se junte a porção seca num lugar e as águas no outro lugar. Então, a porção seca ele chamou de terra e as águas separadas ele chamou de mares, rios e lagos. Foi assim que Deus fez. Só que ele vai fazer mais uma coisa no terceiro dia. Leia aí, então, o verso 11. Verso 11, Gênesis 1:11. Ele diz assim, e disse, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre toda a terra. E assim se fez. Próximo verso, o 12. A terra, porém, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E o que diz o finalzinho do verso 12? E viu Deus que isso era bom. Verso 13, houve tarde e manhã o terceiro dia. Ok, agora o senhor e a irmã já podem dizer, se alguém perguntar para vocês, o que Deus criou no terceiro dia? No terceiro dia, Deus criou a terra seca, separou a terra dos mares, das águas dos rios, e na terra que era seca, ele plantou a relva. Pelo poder da palavra, ele disse, apareça árvores, apareça a relva verde e árvores que deem frutos. E isso tudo que é o verde da natureza, o verde da vegetação, tudo isso foi feito no terceiro dia. E lembre-se, no verso 13 ele diz, houve tarde e manhã o terceiro dia. O senhor está prestando atenção? No final de cada dia está sempre escrito, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, e agora houve tarde e manhã o terceiro dia. Agora nós vamos, é óbvio, para o quarto dia. O que será que ele criou no quarto dia? Vamos ler a partir do verso 14. Diz assim, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Verso 19, houve tarde e manhã, o quarto dia. Presta atenção que quando Deus ele cria alguma coisa, sempre ele diz, isto é muito bom. E aí houve tarde, manhã, tal dia. Então, no quarto dia, o que ele cria? Os luzeiros, os astros.
Em outras palavras, claras e simples, no quarto dia ele criou o sol, a lua, as estrelas e os astros. Tá certo? Vamos recapitular? O que Deus criou no primeiro dia? A luz. E no segundo dia, ele fez separação entre as águas e o céu. Ele criou o firmamento, o céu. No terceiro dia, ele cria a porção seca, a terra seca, e separa as águas em mares e rios e lagos e etc, e etc. E aí, junto ainda na porção seca, ele planta a relva verde. Ele diz, apareça árvores frutíferas, apareça a relva verde. Tudo passou a existir, o verde. Então, e no quarto dia, o que ele cria no quarto? Ele cria, então, os luzeiros, certo? Os astros, a lua, o sol e as estrelas. O sol para iluminar durante o dia e a lua e as estrelas para iluminarem durante a noite. Está bem? Vamos para o próximo verso, tá certo? Vamos para o verso 20. Gênesis, capítulo 1, verso 20. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra. Se multipliquem as aves. Verso 23, houve tarde e manhã, o quinto dia. Então, em outras palavras, traduzindo em palavras bem simples, o que Deus criou no quinto dia? No quinto dia ele criou, então, as aves dos céus, os pássaros, todos aqueles que têm penas e voam, não é? E criou também os animais marinhos, isto é, os peixes, tudo aquilo que habita nos lagos, nos rios, nos mares, Deus criou, então, no quinto dia. Vamos recapitular? Primeiro dia ele cria a luz, segundo dia ele cria o céu, terceiro dia ele cria o mar e a terra, junto com a relva verde, toda a vegetação. No quarto dia ele cria o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia ele cria as aves dos céus e os animais marinhos, os peixes dos mares e dos rios. Mas ainda falta o sexto dia. O que será que ele vai criar no sexto dia? Gênesis 1, 24 em diante responde. Vamos ler aqui, olha. Disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Perceba bem, irmão, sempre Deus fala e as coisas aparecem. Na semana da criação, tudo que ele criou foi pelo poder da palavra. Por isso que nós lemos em Hebreus, que pela palavra dele tudo se fez, conforme nós acabamos de ler lá em Hebreus. Lembra? Hebreus capítulo 11, verso 3? Foi isso que nós lemos lá. Então veja bem, verso 25. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Está vendo? No final do sexto dia, viu Deus que isso era bom. Então, o que Deus cria no sexto dia? Os animais mamíferos, todas as espécies de animais da terra, ele criou, então, no sexto dia. Mas ele ainda cria mais alguma coisa no sexto dia. Vamos ver? Verso 26. Agora vai entrar a coisa principal da criação de Deus, irmão. No sexto dia. Vamos ler? Gênesis 1, 26. Além dos animais, ele vai criar mais alguma coisa. Preste atenção que até os animais serem criados, todos foram criados com o quê? Com o poder da palavra. Ele falou e tudo se fez. Tudo apareceu. Mas agora, a partir do verso 26, nós vamos descobrir mais alguma coisa. Diz assim, verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos,
Enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Eu quero chamar a atenção do Senhor aqui para uma coisa. Vamos recapitular? Primeiro dia, Deus cria a luz. Segundo dia, o céu. Terceiro dia, o mar e a terra. Quarto dia, o sol, a lua, as estrelas. Quinto dia, as aves dos céus e os peixes. Sexto dia, os animais da terra, os quadrúpedes, né, os que têm 4 patas, todos os animais. Mas ele criou no sexto dia também o homem, com uma diferença. Tudo antes do homem foi criado pelo poder da palavra. O homem não foi criado Deus falando. Deus também falou, mas Deus faz mais. Verso 26 diz, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, para criar o homem, certo? Deus fez o homem. Leia o verso 27, que o verso 27 diz assim, criou Deus, pois o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Está vendo aí? Então, homem foi criado conforme a imagem e a semelhança de Deus. E no finalzinho do verso 31, diz que houve tarde, manhã, o sexto dia, e viu Deus tudo quanto ele tinha feito, eis que era tudo muito bom, muito bom. Então, irmãos, irmão Ricardo, irmã, nós vemos aqui uma coisa muito importante. Deus criou o mundo na semana literal de 7 dias, tá certo? Eu não li aqui de propósito o 7º dia, o que Deus fez no 7º dia, mas vocês já sabem, é outro estudo, tá certo? Porque a semana tem quantos dias? 7 dias, correto? Qual é o primeiro dia da semana? Muitos pensam que é a segunda-feira, mas não é, certo? O mundo colocou isso na mente das pessoas, porque é o dia que começa a trabalhar, a segundona, mas o próprio nome já diz segunda. Se é segunda, não é a primeira. Então, o primeiro dia da semana qual é? É o domingo. O segundo dia, segunda-feira. Então, veja bem, domingo, segunda, terça-feira, terceiro dia. Quarto dia é quarta-feira. Quinto dia é a quinta-feira. Sexto dia é a sexta-feira. E sétimo dia é o sábado. Alguém poderia dizer assim, poderia se chamar, então, se a segunda-feira é chamada segunda-feira, o domingo poderia ser chamado primeira-feira. Poderia, mas o nome é domingo. Depois nós vamos estudar sobre isso. E o sétimo dia poderia ser chamado sétima-feira, porque tem a sexta-feira. Poderia, mas é o sábado. Vamos estudar isso depois, tá bom? Então, o que nós temos que dominar nesse estudo? É que tudo que Deus criou numa semana de 7 dias. O criacionismo tem Deus como criador de tudo. E Deus criou a semana literal, com 7 dias, cada dia com 24 horas. Está bem? Cada dia tem uma tarde e uma manhã. Nós vamos entrar depois detalhadamente nessas questões, tá bom? Êxodo, capítulo 20, verso 11. Antes de ir para Êxodo 11, eu vou pedir que o senhor volte para Gênesis, capítulo 1. Vamos lá para Gênesis. De novo, capítulo 1. Primeiro, eu falei que não ia entrar, mas só para a gente ver aqui os 7 dias da criação. Lê o capítulo 2, o verso 1. Vamos ler capítulo 2 de Gênesis, o verso 1. Achou? Gênesis 2, verso 1. Olha só. Diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou,
porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Uau! Irmão Ricardo, está aqui a grande verdade que muita gente não conhece, que muita gente desconhece. Quando entra no sábado, é o problema para muita gente. É o calcanhar de Aquiles de muita gente. É o espinho na carne para muita gente. É o sofrimento. É a amargura para muita gente. Porque nós vivemos no mundo, irmão Ricardo, irmã, que quando se fala em adoração a Deus, todo mundo quer adorar a Deus. Mas todo mundo quer adorar a Deus do seu jeito. Há uma diferença. Muita gente quer adorar a Deus, mas muitas pessoas querem adorar a Deus, irmão, do seu jeito, não do jeito de Deus. Quando nós estamos falando aqui em adoração, nós estamos falando da semana da criação, porque quem é o Criador? É Deus. Se Ele é o Criador, quem é que merece as honras? É Ele, Deus, que merece as honras, tá certo? É Ele, o nosso Deus, que merece as honras. Mas Ele fez a semana, Ele fez o mundo em quantos dias? 6 dias. Mas a semana tem quantos dias? 7. E no 7º que Ele faz? Ele descansa. Volte aí para Gênesis 2, verso 1, que diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. No 6º dia, foi tudo acabado, tudo pronto. Verso 2, Gênesis 2, 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E o que ele faz, então, no 7º dia, verso 3? Ele diz assim, olha, e abençoou Deus o dia 7º. Ó, o que ele faz com o 7º dia? Ele abençoa o 7º dia. E faz o quê? E o santificou, ele santifica o 7º dia. E qual é o 7º dia? É o sábado. Nós já vimos que é o sábado. Porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Futuramente eu vou entrar nessa questão mais, porque o texto bíblico diz assim, que no 7º dia Deus descansou. Irmão, você acha que Deus se cansa? Para um pouco e pensa. É óbvio que não, Deus não se cansa. Mas aí vem a pergunta, e alguns dizem que não acreditam na Bíblia por causa disso. Ah, a Bíblia fala que Deus descansou e Deus, se Ele é Deus, Ele não se cansa. Porque a própria Bíblia diz que Ele não se cansa. Então, por que está escrito que Ele descansou no 7º dia? A palavra descansar aqui, irmão, ela significa celebrar, se alegrar. Veja bem que Ele criou o mundo em 6 dias, no 7º dia, diz que Ele descansou e santificou. Quer dizer, Deus parou tudo que Ele tinha feito para contemplar agora tudo que Ele fizera. Essa contemplação junto com o homem que já tinha sido criado, Deus agora vai o quê? Se alegrar com o homem. Ele vai celebrar com o homem. Quer dizer, aí o homem entra no descanso de Deus. Quer dizer, o que é descanso para Deus? É alegria, é prazer, é ter prazer, é desfrutar daquilo que existe. Adão e Eva, criados no 6º dia, juntos com Deus, no 7º dia, foram celebrar, foram se alegrar, foram comemorar tudo aquilo que Deus havia feito nos 6 dias. Não é maravilhoso? Mas nós vamos voltar futuramente a respeito, falando mais sobre o descanso de Deus. Então, quando o texto de Gênesis, capítulo 2, verso 3, no verso 2, diz que ele descansou, não é porque ele estivesse cansado, porque Deus não se cansa. Então, esse descansar significa celebrar, se alegrar, comemorar, estar em união com o homem, alegria com o homem, para desfrutar de tudo aquilo que ele havia criado nos 6 dias. Está bem? Agora, vamos ver mais alguns textos? Agora nós vamos para Êxodo. Vamos lá para Êxodo, capítulo 20. Êxodo é o 2º livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 20. E vamos ler o verso 11 especificamente. Êxodo, capítulo 20, verso 11. Eu vou esperar que o senhor e a irmã achem. Nós vamos ver o que está escrito aqui em Êxodo, capítulo 20 e o verso 11. Olha aqui o que diz. Êxodo 20, verso 11. Diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou.
Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Uau! Tá vendo aí, irmão Ricardo? Tá vendo, irmã? O que Êxodo está falando? A mesma coisa que está em Gênesis capítulo 1. Olha só, 11 tá dizendo, em quantos dias Deus fez o mundo? Em 6. Então, Êxodo capítulo 20, verso 11 está dizendo, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E lá no capítulo 2, versos 1, 2 e 3 de Gênesis, está dizendo que Deus descansou. Olha Êxodo 11 falando aqui, Êxodo 20, verso 11 falando que no sétimo dia ele o quê? Ele descansou. Por isso, o Senhor, lá em Gênesis 2, de 1 a 13, diz que Deus santificou o sétimo dia, não é? Olha aqui o Êxodo confirmando, o Êxodo dizendo que no sétimo dia, verso 11, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o quê? E o santificou. E o próprio texto aqui de Êxodo, capítulo 20, verso 11, ele está falando que o sétimo dia é o quê? É o sábado. Tá vendo? Volte lá no texto que está dizendo, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Mas antes, vamos começar a ler o verso 11? O verso 11 diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Vejam que primeiro ele fala que no sétimo dia descansou, mas logo em seguida ele fala qual é o sétimo dia. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então, meus queridos, não tem essa de alguns quererem que o domingo seja o sétimo dia. Isso são homens querendo mudar a lei de Deus. Eu vou chamar a atenção aqui do senhor, irmão Ricardo, e da irmã também para um assunto muito importante aqui. Tem muita gente que diz assim, olha, o sábado é coisa de Moisés, é da lei de Moisés. Mentira, irmãos. Essas pessoas não conhecem a Bíblia. Porque nós estamos vendo aqui que quando que o sábado foi criado? Na criação do mundo. Moisés, quando nasceu e veio existir, o mundo já tinha mais de 2.000 anos. O senhor entende? Então, as pessoas que abrem a Bíblia, a boca e dizem assim, não, o sábado é coisa da lei de Moisés. Irmão, quando Moisés existia, o sábado já existia desde muito tempo, desde a criação. E outra coisa, eles dizem assim, o sábado é da lei de Moisés. Não, o sábado é de quem? É de Deus. Quem criou o sábado? Foi Moisés ou foi Deus? Nós acabamos de ver que foi Deus. Está bem? Então está muito bem claro aqui. Outro diz assim, ah não, o sábado é a coisa do Antigo Testamento só do povo de Israel, para o povo de Israel. Não, Deus criou o sábado antes de Israel existir. São coisas precisam ficar bem definidos na nossa mente. E os nossos irmãos das outras igrejas evangélicas, católicos, espíritas, todo mundo, irmão, que guarda o domingo, tem muita gente sincera. É que eles ainda não descobriram, não teve quem mostrasse para eles que a questão do sábado não é lei de Moisés, não é do povo de Israel, não veio a existir do povo de Israel. O sábado é de Deus, criado por Deus lá no início, na criação do mundo. Está bem? Isso fica bem claro pelo que nós já estamos vendo aqui. Mas vamos avançar mais um pouquinho, porque esse assunto é muito gostoso. Quando nós chegamos na questão do sábado, irmão, nós vamos encontrar aqui os 10 mandamentos da lei de Deus. Por quê? Muitas pessoas não gostam dos adventistas do sétimo dia, porque adventista, quando começa a falar do sábado, já fala da lei. Ou se fala da lei de Deus, já está colocando o sábado. Mas não é adventista quem coloca. É o próprio Deus quem coloca. Aqui em Êxodo, irmão, no capítulo 20, volte aí a Êxodo capítulo 20, tá certo? Êxodo 20, dos versos 3 até o verso 17, irmão, aqui, o que está aqui? Em Êxodo 20, versos 3 a 17. Aqui estão escritos os 10 mandamentos da lei de Deus, certo? Eles estão aqui. E nos 10 mandamentos da lei de Deus está escrito o quê? O sábado como mandamento da lei de Deus, como preceito da lei de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Deus, quando deu os seus preceitos, a sua lei para nós seres humanos observarmos, ele colocou ali o quê? O sábado. O senhor pode observar que nem o outro mandamento Deus diz assim, olha, adorem as aves que eu criei, adorem o homem que eu criei no sexto dia, adorem os peixes que eu criei no terceiro dia, adorem o sol que eu criei. Não,
ele coloca lá, no primeiro mandamento, não fazer imagem de escultura, não ter outro Deus, não tomar o nome de Deus em vão. No quinto, honrar pai e mãe, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterar, nem cobiçar as coisas do próximo. Ele coloca tudo. Agora é incrível, nos 10 mandamentos, de toda a criação que ele coloca, de tudo que ele faz, ele coloca só um mandamento. Qual é? É o sábado. E aqui é onde muita gente precisa prestar atenção, irmão. Porque tem gente que diz assim, eu amo a Deus, eu conheço a Deus, eu sirvo a Deus. Mas quando chega no sábado, ele não quer aceitar o sábado. E o sábado representa o quê? Ele mostra a Deus como Criador. O sábado mostra o caráter de Deus, a grandeza de Deus, certo? Mas nós vamos avançar, nós vamos fazer um estudo só sobre o sábado depois, tá bem? Vamos continuar. Então, qual é a diferença entre a criação dos homens e a dos demais animais, certo? Qual é a diferença? Vamos ver? Abre lá em Gênesis, capítulo 2, verso 7. Gênesis, capítulo 2, vamos ler o verso 7. Lembra que eu disse para o senhor? Que tudo que Deus criou, ele falou pelo poder da palavra e apareceu. Mas o homem foi o único que foi criado diferente. Lembra? Eu tinha falado que Deus não falou assim, apareça o homem. Ele falou assim, apareça a porção seca, e apareceu. Haja luz, e houve luz. Apareça o firmamento, e houve. Apareça os animais marinhos, e apareceram. O homem foi diferente. Como é que ele fez o homem? Gênesis, capítulo 2, verso 7. Leiamos. Diz assim, olha. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas, isso é, soprou no nariz, o fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Uau! Tá vendo, irmão, a diferença? Deus disse assim, apareça o homem? Não. Ele disse exatamente assim. Ele formou o homem. Quando estava pronto o boneco, ele soprou o nariz. E o homem passou o quê? A ser alma vivente. O senhor lembra que no estudo passado eu falei que alma, quem é alma? É quem é vivo. Então, o verso 7 diz que quando Deus fez o boneco e soprou no nariz do homem, o homem passou a ser alma vivente. Então, o que é alma? Alma quem está vivo, tá bem? Irmão, espera só um pouquinho, que eu vou ligar a luz que está escurecendo, só um pouquinho só, já vem. Momento. Muito bem. Ligamos aqui, voltamos. Então, nós estávamos falando que alma é quem está vivo, tá bem? Então, olha aí, ó. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas, isto é, no nariz, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Está lá em Gênesis 2,7. Anotem essas passagens, é muito importante o senhor anotar, tá bom? Então, olha, o homem foi feito pelas mãos de Deus, Deus criou um boneco de barro, que diz que Deus criou o homem do pó da terra, não é isso? Pode ler o verso 7. O homem foi criado do pó da terra. Então, Deus criou o quê? Um boneco, uma imagem de barro. Aí soprou no nariz, o homem passou a ser alma vivente. Tá certo? E a mulher? Como é que foi feita a mulher? Gênesis capítulo 2, verso 22. Vamos ler Gênesis 2, 22? Avança aí mais alguns versos, diz assim. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-o numa mulher e lá trouxe. Para o senhor entender melhor, leiamos o verso 21. Vamos ler Gênesis 2, 21 e 22. Diz assim, então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, isto é, sobre Adão. Colocou Adão para dormir. E Adão adormeceu. E ele, enquanto Adão dormia, Deus tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E o verso 22 diz, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou numa mulher e lhe trouxe para Adão. Tá vendo? Então, o homem, o sexo masculino, nós fomos criados, o boneco de barro, e Deus soprou no nariz. A mulher, Deus fez Adão dormir e tirou uma das suas costelas e fez a mulher. Eu quero que o senhor preste muita atenção nessa questão de Deus ter feito o homem da costela, porque futuramente nós vamos também fazer uma abordagem sobre isso, sabe? Sabe, irmãos, nós vivemos no mundo, por isso que a gente trabalha muito a questão da família. Deus criou a família, os casais para se amarem. Deus não criou o homem para pisar na mulher, para mandar na mulher.
certo? Se Deus quisesse que o homem tivesse sido criado para mandar na mulher, Deus teria feito a mulher da sola dos pés de Adão, mas não. E se Deus quisesse que a mulher mandasse no homem, ele tinha tirado algo do cabelo, do couro cabeludo de Adão para fazer a mulher, mas ele tirou o quê? Do meio. O que significa isso, irmãos? Que homem e mulher, para Deus, ambos são iguais. E ambos se completam, um depende do outro. Mas nós vamos entrar nisso mais futuramente, falando sobre família, tá bom? O plano de Deus para a família, tá certo? Então veja aí, ó, Gênesis 2:22, diz que da costela que o Senhor Deus pegara de Adão, ele formou a mulher, ele fez a Eva e trouxe para Adão, tá bem? Então, veja bem, quais são as condições para que Adão e Eva não saíssem do jardim do Éden? Porque o texto diz, vamos ler Gênesis 2:16, 17, quando Deus criou uma mulher, Deus fez uma coisa maravilhosa para eles, tá certo? Deus fez um jardim, fez a casa deles num jardim, chamou para o jardim do Éden e deu de presente para eles morarem. E Deus disse que tudo era deles, para eles cuidarem. Mas tem alguma coisa que vai acontecer nessa história. O que que é? Gênesis 2, versos 16 e 17. Diz assim. Então, vamos ler aí. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez e em meio de dores darás à luz filhos. Ou melhor, desculpa, irmão. Eu estou lendo o 3, é capítulo 2. Desculpa. Vamos lá. Capítulo 2 de Gênesis, versos 16 e 17. Vamos lá. 2, 16 e 17. Diz assim, o verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Lembra que eu falei para o senhor? Tá certo? Se o senhor ler, volte aí e leia o verso 15. O que diz o verso 15? Gênesis 2, verso 15. Diz assim, olha. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Aí, sabendo então, quando Deus criou Adão e Eva, ele deu de presente para eles um jardim. Deu tudo pronto para eles cuidarem no jardim. E Deus colocou tudo, irmão, sobre o domínio do homem e da mulher. Só teve uma coisa que Deus disse que eles não fizessem, que é o que diz o verso 16. O que é? E o Senhor Deus deu essa ordem para Adão. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Fica à vontade, pode comer. Verso 17. Mas tem uma árvore que você não vai comer do fruto dela. Qual é? A árvore do conhecimento, do bem e do mal. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Que coisa, né, irmão? Triste. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque nós vamos fazer um estudo só sobre a morte. Mas sabe por quê que os seres humanos morrem, irmão? Porque um dia o homem desobedeceu a Deus. Deus falou para Adão, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva foram comer. E Deus tinha dito, porque se vocês comerem, certamente vocês vão o quê? Vocês vão morrer. Então, qual é a pergunta? Quando alguém pergunta assim, por que existe a morte? Qual é a pergunta? A pergunta não é porque Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, irmão. A resposta é porque Adão desobedeceu a Deus. Então, toda desobediência tem o quê? Uma consequência. E Deus já tinha dito para eles, não me desobedeçam, porque se vocês me desobedecerem, vai ter uma consequência. E qual era a consequência se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Era a morte. Adão e Eva desobedeceram e a morte entrou no mundo. Miserável dia, irmãos, lamentável dia, o dia que Adão e Eva comeram do fruto, isto é, desobedeceram a Deus. Por isso, todos nós, seres humanos, estamos aqui vivendo nesse mundo feio, cheio de pecado, cheio de dor, cheio de angústia, e a gente vive aí clamando a Deus para ele voltar logo, porque a gente não quer morrer. Sabe, irmão? Lembre-se, a morte entrou no mundo por causa do quê? De desobediência. Vamos pensar uma coisa, lei de Deus. Quando as pessoas não obedecem a Deus, eles estão fazendo o quê? Desobedecendo. E pessoas que desobedecem a Deus, que não guardam a lei de Deus, que não amam a Deus, infelizmente, o que vai acontecer com eles? Morte. Morte eterna. Mas nós vamos estudar isso mais na frente.
Por isso que quando a gente prega, irmão, sobre Deus, sobre a lei de Deus, o sábado, é importante que a gente peça para Deus nos dar sabedoria, nós explicarmos para as pessoas, irmão, que o sábado é importante obedecer. E aqueles que obedecem a Deus serão salvos e estarão livres da morte. Amém? Amém. Vamos avançar, que nós estamos quase findando o estudo de hoje, tá certo? Olha aí, olha. Gênesis 2, 16, 17, está escrito aqui na tela. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa árvore não comerás o fruto dela, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Resumindo, Adão e Eva desobedeceram a Deus, comeram, e a morte entrou no mundo, irmão. Certo? Era aquilo que não deveria ter sido feito. Se o homem tivesse obedecido a Deus, porque a obediência leva o homem o quê? Para a vida, vida eterna. Se o homem não tivesse desobedecido, irmão Ricardo, irmã, nós não morreríamos, viveríamos eternamente. Mas o homem desobedeceu e aí gerou a morte. Mas graças a Deus, Jesus veio resolver esse problema para que nós tivéssemos vida, vida nele e vida em abundância. Em outros estudos a gente vai estudar isso aqui. É muito lindo esse estudo de como ter a vida em Jesus. Amém? Amém. Então, vamos aqui tomar a decisão. Eu vou fazer uma pergunta e o senhor vai responder, irmão Ricardo, irmã Silene. E irmã... irmã, desculpa, mas é você. Eu estava falando seu nome errado, mas é você, minha querida irmã. Irmão Ricardo e irmã Josilene. Vocês acreditam que Deus é o Criador de tudo? Se vocês acreditam, levantem a mão aí onde vocês estão e digam para Deus, não para mim. Sim, eu creio que Deus é o Criador de tudo. E você, irmão Ricardo, e você, irmã Joslene, vocês desejam ser obedientes à vontade de Deus? Vocês querem obedecer a Deus? Levantem aí. Amém, meu querido irmão. Amém. Eu estarei orando para que Deus possa abençoar vocês. Lembra do teste que a gente fez aquele dia? Vamos fazer de novo? Ó, presta atenção. Agora não tenham medo de errar, não. Tá bom? É só para ver se ficou gravado na mente. Vamos lá. Vamos lá para a pergunta 1, irmão. Muito bem. É a hora da verdade. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Pergunta número 1, irmão Ricardo e irmã. As primeiras palavras do primeiro livro da Bíblia, quais são? No princípio criou Deus? Sim ou não? Lembra do Gênesis capítulo 1, verso 1? Como é que começa? Começa no princípio criou Deus? Sim ou não? Respondam aí. Tá bom? Responderam? Vamos para a segunda. A segunda é essa aqui. No livro de Hebreus, a Bíblia ensina que o universo foi formado pela palavra de Deus? É isso? Hã? Lembra de Hebreus capítulo 11, verso 3? Lá ensina que a Bíblia ensina que o universo foi formado pela palavra de Deus? Sim ou não? Respondam. Vou passar para a terceira, hein? Anota aí no caderninho qual é a resposta de vocês. Vamos à terceira pergunta. No primeiro dia da criação, Deus fez o homem do pó da terra mais o fôlego de vida. Presta atenção, olha. No primeiro dia da criação, o que foi que Deus criou? Deus criou o homem do pó da terra mais o fôlego de vida? Sim ou não? Responde aí. Vamos lá, vamos ver. Vamos para a quarta pergunta. Eu acho que vocês já responderam, né? Quarta. A Bíblia ensina que a criação do homem foi igual à dos outros animais da terra? Foi igualzinho? Deus criou os animais de um jeito e as coisas, e o homem foi criado do mesmo jeito? Sim ou não? Vamos lá. Então, vamos para a quinta? Quinta e última pergunta. O homem tinha liberdade para comer de todas as árvores que Deus criara no Jardim do Éden? O homem podia comer de todas as árvores? Sim ou não? Ó, cuidado com a pegadinha, hein? Respondam, sim ou não? Anota aí. Vamos para as respostas? Vamos ver quem é bom nas respostas agora. Quem acertou mais? Se foi o irmão Ricardo ou a esposa? Vamos lá. Resposta: aquele que piscar é que é a verdadeira, tá bom? Aquela que estiver piscando. Vamos ver qual é que vai piscar. Atenção, número 1. As primeiras palavras do primeiro livro da Bíblia são no princípio criou Deus? Sim ou não? Deixa eu voltar aqui porque não piscou. Deixa eu ver aqui. Não piscou. Vamos ver aqui. Sim ou não? 2. Tá. Ok. As primeiras palavras, irmão. Não piscou, não entendi por que não piscou aqui, queridos. Sim ou não? Mas é sim. Tá bom? É sim. Tá?
No princípio criou Deus. É assim que começa o Gênesis, tá bom? A próxima pergunta. No livro de Hebreus, a Bíblia ensina que o universo foi formado pela palavra de Deus? Sim ou não? Também é sim, meus amados, tá bom? No primeiro dia da criação, Deus fez o homem do pó da terra, mais o fôlego de vida? Sim ou não? Não, porque o homem foi criado em que dia? No sexto dia. O homem foi criado do pó da terra, mas não foi no primeiro dia, foi no sexto. Está bem? A Bíblia ensina que a criação do homem foi igual a dos outros animais da terra? Não, não foi igual, porque as outras coisas Deus falou e aconteceram. Deus fez o homem do pó da terra, o boneco, e depois soprou no nariz, tá bem? Então, a resposta da 4 é não, tá bom? E a quinta, o homem tinha liberdade para comer de todas as árvores que Deus criou no Jardim do Éden? Não, porque Deus, de toda árvore poderás comer livremente, mas tem uma árvore que vocês não podem comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a resposta da 5 é não, tá bem? Meus amados, que Deus abençoe vocês, tá certo? Gostaram? Se tiver dúvida, ó, como eu falei, anota aí no caderninho e me passem, que a gente vai respondendo perguntas nos próximos estudos, tá bom? Queridos, que Deus abençoe. Vamos orar? Oremos. Pai, graças te damos pelas bênçãos recebidas. Nós estamos felizes por estarmos aqui estudando a Bíblia, que o teu Espírito possa vir sobre mim, sobre o irmão Ricardo, sobre a irmã Josilene, e que nós cresçamos na fé em Jesus. Que tenhamos vivo na nossa mente que o Senhor é o Criador de tudo, nosso Criador, nosso Deus de paz, de amor e de poder. Fica conosco, livra-nos de todo mal, dá-nos uma boa semana. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês e um ótimo final de semana e uma boa semana. Vamos ver como é que eu vou mandar esse áudio para vocês, se ficar legal mesmo, aí eu sempre vou gravar, porque eu estou vendo que ter ao vivo vai ficar esse problema de travar e não travar, tá bom? A gente vai conversando, qualquer coisa a gente se fala. Até mais, queridos. Uma boa semana. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Tchau.